A paz do Senhor, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para fazer mais esse vídeo de estudo da palavra do nosso Deus. Hoje estaremos tratando de um tema muito interessante. Vamos falar sobre o fermento. O que a Bíblia diz sobre o fermento? Quando nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 15, diz que na celebração da Páscoa, a palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pessah, que é para passar por cima, fazendo referência quando o anjo da morte matou todos os primogênitos no Egito, mas na casa dos hebreus tinha sangue, nas laterais da porta, em cima da porta, o sangue daquele cordeiro que foi morto, uma tipologia, um tipo de Cristo. O anjo passou por cima daquela casa. Daí vem a palavra hebraica Pessah, que comemorava, a Páscoa, a libertação do povo de Israel do Egito, onde passaram 430 anos, Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40. E no primeiro dia, antes da celebração da Páscoa, tinha que tirar o fermento de todas as casas dos hebreus durante os 7 dias. Após a Páscoa, comemorava ali a festa dos pães asmos também, Então o fermento não poderia estar na casa de nenhum hebreu, que o fermento era símbolo do pecado, Fermento era uma mistura de farelo de trigo com vinho, fermentava, Então, o fermento na Bíblia, ele tem uma conotação negativa, Só 2 vezes, se nós lermos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33, e Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21, e Mateus capítulo 12, versículo 33 diz assim: Disse-lhe outra parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. Então aqui o fermento aparece de forma benéfica, falando do crescimento do reino de Deus. Mas eu quero tratar aqui hoje sobre 3 tipos de fermento que a Bíblia fala, Primeiro tipo de fermento, a Bíblia fala, Lucas capítulo 12, versículo 21, Jesus fala do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus, Fermento fala da doutrina dele, do ensinamento, da maneira dele se comportar, Fala da hipocrisia. O que é hipocrisia, irmãos? É a pessoa que ela encena ser o que ela não é. É a pessoa que ela atua, Ela encena ser algo, ela encena ser humilde, encena ser serva de Deus, encena amar o próximo, mas é tudo uma mentira. E Deus aborrece-nos a hipocrisia, a pessoa que é falsa, Jesus condenou os religiosos da sua época. É só você ler Mateus capítulo 23. Jesus censura, repreende os escribas e os fariseus hipócritas, falsos, religiosos, E faziam atos religiosos. Eles oravam, mas oravam de pé, para aparecer os homens, em pé, para aparecer os homens que oravam, jejuavam, mas desfiguravam o rosto, dava esmola, ficava tocando trombeta. E hoje dentro das igrejas tem muito esse fermento da hipocrisia, irmãos. Pessoa que fala, vamos ganhar alma, mas nunca trouxe uma alma para Jesus. Pessoa que fala, vamos orar, mas nunca orou. Vamos jejuar, mas nunca jejuou. É o fariseu, ele quer impor um jugo sobre os outros, ele quer cobrar dos outros, mas ele não olha para a vida dele e vê que tem muitas coisas para ele
consertar, né? Então, o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Eles falavam, mas não viviam o que falavam. E esse fermento tem dentro da igreja. E nós temos que tomar cuidado com esse fermento. Ele espalha, ele traz prejuízo para o reino de Deus. Ele traz danos terríveis, né, para o reino de Deus. Muitas pessoas estão sendo contaminadas por esse fermento, né? Se coloca como juiz para julgar, para acusar, para condenar, né? E elas não olham para a vida delas para ver quantas coisas tem para ela consertar, né? Então esse fermento, ele foi combatido por Jesus. E Jesus disse para os discípulos: olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É o falso crente, o falso cristão, né? E muitas vezes engana bem, irmãos. Se você não tiver discernimento do Espírito, a princípio você é enganado. Só que se você conviver com um hipócrita, logo você vai descobrir que ele é um hipócrita. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelo fruto, né, você conhece. Né? Mas aqueles que pela primeira vez conversam, nossa, é um crente, é uma bênção, né? Engana bem, tem lábia, né? Tem uma boa lábia, vende bem, né? A sua falsa espiritualidade. Então temos que tomar cuidado com o fermento da hipocrisia, né? Primeiro tipo de fermento, então, é a hipocrisia, falsidade, encenação, o ator que finge ser, mas não é. O segundo tipo de fermento é o fermento do sal dos seus, né? Também está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 6 a seguir. Qual era o fermento do sal dos seus? O sal dos seus, a maioria deles eram sacerdotes, né? Cuidavam do templo, do sacrifício, da manutenção do templo. Só que eles eram incrédulos, céticos, não criam. Por exemplo, em Atos capítulo 23, verso 8, diz que eles não criam em anjo, nem em ressurreição, nem em espírito. E é um tipo de fermento hoje que está no meio da igreja, o fermento da incredulidade. As pessoas não crêem mais. Por isso que Deus não opera mais milagres como ele operava no passado. Lá em Marcos capítulo 6, Jesus vai para a terra dele, para Nazaré, e Jesus quer fazer milagre lá e não pode fazer porque havia incredulidade. Eles começaram a olhar, não é esse aí o filho de José, não é o carpinteiro. Então hoje, por causa da incredulidade, esse fermento terrível, do ceticismo, da incredulidade, Deus não opera. Você está pregando lá, a pessoa está lá no banco dormindo, né, abrindo a boca de sono, não ora, não tem fervor, fica só no culto reparando quem errou, quem cantou desafinado. A pessoa não vem oferecer um culto, ela vem assistir o culto. Não crê mais no poder de Deus, não crê mais em cura. É o fermento do sal dos seus, irmãos. Pessoas incrédulas, né? Fala de Deus, canta sobre Deus, mas não crê. Você fala que Deus vai operar, que é difícil, que é complicado, não sei o quê. Sabe aquele mimimi? Sabe aquela pessoa pessimista? Aquela pessoa que só de você chegar perto dela, você já sente algo mal. É aquela pessoa que só fala coisa negativa, irmãos. Incrédula. Tudo que vai fazer não dá certo, é complicado. São pessoas que não creem. São pessoas que já perderam a presença do Espírito Santo.
Porque quem tem a presença do Espírito Santo sabe que Deus não mudou. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus fala: eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Na carta aos Hebreus, o escritor diz no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então temos que combater o primeiro fermento da hipocrisia dos fariseus, o segundo fermento dos saduceus, da hipocrisia, temos que combater, temos que pregar a Bíblia. Porque esse fermento espalha, irmãos. Pessoa que tem esse fermento na vida, ele contamina os outros, ele faz mal para a obra, ele atrapalha a obra, ele é um empecilho, é uma pedra de tropeço. Fica ali fingindo de religioso, né? Tem não sei quantos anos de crente, não sei o quê. E daí, o que vai fazer a diferença é se você está na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus. Então temos que combater esse fermento, irmãos, da incredulidade. E é através da palavra, irmãos. A palavra que vai libertar esse tipo de crente. Ou eles são libertos, ou eles abandonam o caminho. Porque se não mudar, não aguenta a palavra. Que a palavra é fogo que purifica. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Deus fala: não é a minha palavra como fogo, como marreta que esmiuça a penha. Tem um terceiro tipo de fermento, que é o fermento de Herodes. Marcos capítulo 8, versículo 15, Jesus falou. É o fermento da politicagem, da manipulação. Herodes chegou no poder através de manipulação. Sabe? Manipulando pessoas, gente morreu. Fez tudo sem medir consequências para alcançar a posição. E dentro da igreja tem pessoas assim, que ele quer aparecer, ele não quer contribuir com o reino, ele quer se servir de Deus, não servir a Deus. Ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, manipula, faz fuxico, tem inveja dos outros, não faz e fala mal de quem faz, atrapalha os outros, impede a obra de crescer. E muitas vezes é aquela pessoa que está ali, irmãos, muito tempo, aquela árvore seca, sem fruto, nunca trouxe ninguém para Jesus, fala, mas é um papagaio. Manipula pessoas, quer comprar amizade, né, com lábia. Temos que tomar cuidado com esse fermento, irmãos, da politicagem. Herodes, quem conhece a história dele, sabe, né? Tentou matar Jesus quando era criança, de medo de perder, porque esse tipo de crente, ele não tem segurança em Deus, ele não tem comunhão com Deus. Ele acha que alguém vai tomar o lugar dele. Alguém vai aparecer mais que ele. Ou que ela, né? Aí fica manipulando, atrapalhando a obra, faz fuxico, contendeiro, linguarudo. Mas em nome de Jesus nós temos que combater o fermento de Herodes, da manipulação. Obreiros que manipulam. Obreiros vazios da glória de Deus, fuxiqueiro, invejoso. Deus não opera na vida dele como opera na vida de outro. Fica lá criticando, em vez de buscar, seguir o caminho da humildade, ir para o jejum, para a oração, se humilhar, colocar a boca no pó. Buscar a Deus, né? É o fermento. Então, esses três tipos de fermento têm que ser arrancados, irmãos. O fermento da hipocrisia dos fariseus, o fermento da incredulidade dos saduceus, o fermento de Herodes da manipulação e politicagem. E Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, ó: lança fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. O que é? O velho fermento é a natureza carnal, sabe? As obras da carne, aquilo que é contrário ao Espírito de Deus. Tem que lançar fora o velho fermento para que sejais uma nova massa, limpa. Uma massa como asmo, pão de sinceridade, de verdade. A palavra sinceridade, né? Elikriné no grego.
Tem o sentido de o vaso que não tem remendo, né? Do latim que vem de sem cera, né? Aquela pessoa limpa diante de Deus. Tem pessoa que é cheia de cera, né, irmãos? Tudo errado na vida, sabe? E quer fazer as coisas para Deus ainda, sem oração. A coisa não vai, irmão. Pessoa frustrada, né? Porque as coisas de Deus tem que ser limpo, irmão. Tem que ser sem fermento. Fermento da inveja, é o que mais tem. E o invejoso não vai para o céu. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, entre as obras da carne. Pessoas manipuladoras, sabe? Pessoas que se vitimizam de, porque precisa se libertar desse fermento velho, irmãos. Deixar o Espírito Santo transformar você numa nova massa limpa diante de Deus. E o problema é que lá um pouquinho não faz mal. Gálatas capítulo 5, versículo 19, um pouco de fermento estraga toda a massa. Fuxiquinho, mentirinha. Todas essas coisinhas aí, irmãos, né? Injustiça. Começa com um pouquinho de fermento e vai espalhando. Fermento da contenda, da discórdia, panelinha, né? Da arrogância, da prepotência. Dos popstars de Jesus. Diante de Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Pode esquecendo aí que você não é a última Coca-Cola do deserto. Luta todo mundo passa. Não pensa que você, minha luta. Tem pessoa que passa luta muito maior que você, é muito mais crente que você, tem muito mais compromisso que Deus com você, ora muito mais que você. Então pare com essa desculpa farrapada aí. Vá ter vida com Deus, vai para o altar, vai se humilhar. Rasga esse coração aí, esse coração de pedra, arrogante, prepotente, e peça para Jesus ensinar você a ser humilde, para ser cheio do Espírito Santo. Que Deus venha usar a tua vida poderosamente. Sai desse fermento antigo aí, de hipocrisia, né? De incredulidade, de manipulação. Seja uma nova massa. Evite qualquer tipo de fermento. No hebraico é sior, fermento, pão levedado, em Deuteronômio 16:4, né? Qualquer coisa levedada. Também é ramatis, né? Em grego é zime, zaime. Em latim vem da palavra levare e tufar, né? Era originalmente feito de farelo amassado com moço, também feito de certas plantas. Então nós vemos aqui que o fermento, ele simboliza a velha natureza, ele simboliza o pecado, ele simboliza aquilo que é contrário à vontade de Deus. Só em 2 textos que aparece com a conotação positiva, né? Do crescimento do reino de Deus. Mas que nós possamos fazer uma análise, né, da nossa vida e lançar fora todo e qualquer tipo de fermento, né? Hipocrisia, né? Se você não é um crente cheio do Espírito Santo, não finja ser. Reconheça a tua miséria, né? Deus vai te encher. Não queira ficar tentando mostrar para os outros que você é um super crente e você não é. Isso que há muito tempo está atrapalhando a sua vida. Você está encenando ser, né? Reconheça que você precisa se humilhar, que você precisa fazer um caminho de volta, que você achou que você era, mas você não era nada, né? Deus mostrou que você é muito falho, né? Precisa arrancar muita hipocrisia da tua vida, querer ser o que você não é, tanto espiritual como materialmente. Reconheça a tua condição primeiro, né? Não queira passar uma imagem daquilo que você não é, porque isso é ridículo, isso aí vai atrapalhar muito a sua vida. O primeiro passo é reconhecer que você não é nada sem Deus. E que você ainda não aprendeu nada. Quem sabe a hipocrisia entrou e você virou um religioso, né? Acha que o terno e gravata te faz homem de Deus. Tem que usar? Tem.
Mas o que vai fazer você homem de Deus é a tua atitude diante das pessoas. Não adianta você pregar, cantar, mas se a tua vida não for a mensagem, você está sendo hipócrita. Você está contaminado pelo fermento da hipocrisia. E você abandona também o fermento do sal dos seus. Você é incrédulo, né? A pessoa está orando lá, será? Quem sabe? Se Deus fizer, Deus vai fazer na vida de quem crê. Se você não crê, você não vai receber nada de Deus, não. Pode sentar de pé, você cansa. O fermento do sal do seu já entrou no teu coração. Você é incrédulo. Não crê mais no poder de Deus. Quando vê alguém sentindo, ainda critica. A miséria é tão grande na tua vida. Você morreu espiritualmente e não sente nem alegria mais pelas coisas de Deus. Mas há tempo para você ressuscitar e abandonar esse fermento da incredulidade aí. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes. Desperta, homem e mulher. Levanta dentre os mortos e Cristo vai brilhar sobre você. Tira o fermento de Herodes também, de manipulação, politicagem, né? Querer fazer a política da boa vizinhança, né? Que você é bonzinho, querer agradar todo mundo. Não. Seja o que a Bíblia quer que você seja. Não quero aparecer diante dos homens, né? Ter moral. Não, isso aí, irmão, é tudo vaidade. Né? Espere em Deus. Se Deus tem algo na tua vida, não precisa fazer politicagem. Não. Se Deus tem, Deus vai fazer. Se Deus não tem, Deus não vai fazer. Isso que você espera que Deus faça, se for vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai. Não adianta manipular, não adianta, né, fazer politicagem. Querer chegar onde, né, Deus não tem para você. O outro, mas Deus, cada um Deus tem uma obra, tem que aceitar isso, né? Mas Deus fez na vida do fulano. Mas fulano, quem sabe orou muito mais que você, vigiou muito mais, não fez as burradas que você fez, né? Foi muito mais humilde que você. Então nós temos que reconhecer as nossas misérias, irmãos. Né? E saber que se Deus tem, é só você ficar na posição que Deus vai fazer. Deus não precisa da tua ajuda para nada. Ele só precisa que você obedeça, faça a tua parte no quesito andar nos princípios da palavra. Então, temos que tomar cuidado com o fermento. Tem pessoas manipuladoras na igreja, ela quer manipular os outros, né? Ela quer vender a ideia que ela pensa de criticar a obra. Nunca produziu nada, só serve para atrapalhar, irmãos. Sai fora desse tipo de pessoa, desse tipo de amizade. Só amizade tóxica, só vai atrapalhar a tua vida. É o fermento de Herodes, né? E quando é confrontado, o que ele fez quando ele foi confrontado por João Batista? Ele tomou a mulher do irmão dele, Felipe. Prendeu. Foi tão covarde que prometeu para a filha de Herodias o que ela pedisse, ele daria até metade do reino. Ela foi lá influenciada pela mãe que tinha raiva de João Batista, que acusou o pecado dela, né? Com Herodes, traindo Felipe, próprio irmão de Herodes. Pediu a cabeça, e ele foi tão covarde. E lá em Marcos capítulo 6, versículo 20, diz que ele ia lá e ele ouvia a pregação de João no cárcere, sabendo que era um homem santo e justo, mas era um covarde. Pessoas que têm um fermento de Herodes são covardes. Sabe muitas vezes que o outro está certo, mas não tem coragem de defender, não tem coragem de se posicionar, de medo que as pessoas vão pensar, ele perder, né, o afago dos pseudos fãs na igreja. Irmão, pare com isso, se posicione contra o pecado, fale a verdade, pregue a palavra, viva a palavra. Então que possamos olhar para a nossa vida e se tiver algum desses três tipos de fermento, da hipocrisia, do ceticismo e da manipulação, arranca fora. E pedir que o Espírito Santo vai transformando a nossa vida com o fruto dele. Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Então que você possa, após assistir esse vídeo, compartilhar ele com mais alguém, né? Curtir, assista os demais vídeos, ajude nós a propagarmos a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. A paz do Senhor, meus irmãos amados.